Juízo para você também, seu Cid Ramos. E olha, tem que tirar o chapéu para a nova TBC, direto da Rússia, Cid Ramos e o nosso Euler Gomes. Um belíssimo trabalho, todo mundo elogiando esse trabalho da nova TBC. E vamos falar de Copa do Mundo, continuando falando de Copa do Mundo. Tem a TBC na Copa. Graça Torres, com você. Olá, estou chegando com o TBC na Copa deste sábado para fazer uma retrospectiva dos jogos entre Brasil e Suíça, que estreiam amanhã na Copa do Mundo da Rússia. Brasil e Suíça disputam o segundo jogo do Grupo E da Copa do Mundo neste domingo, às 15h, horário de Brasília, na Arena Rostov. Na história das seleções principais, foram 8 confrontos com 3 vitórias do Brasil, 2 da Suíça e 3 empates. Das 8 vezes que se enfrentaram, a única delas que não foi em partida amistosa foi justamente a primeira de todas, na Copa do Mundo de 1950. A partida foi válida pelo Grupo 1 e aconteceu no dia 28 de junho em São Paulo. Baltazar e Alfredo marcaram para o Brasil no 2-2. O maracanaço é um dos maiores traumas da história do futebol brasileiro, não é? Mas antes daquela derrota para o Uruguai, na partida que decidiu a Copa de 1950, o Brasil viveu outro momento de decepção, ainda na fase de grupos. E foi justamente após o 2-2 com a Suíça no Pacaembu, pela segunda rodada, após estrear fazendo 4-0 no México. O medo de eliminação, ainda na primeira fase, passou a ser real, pois a Iugoslávia, adversária na última rodada, tinha vencido suas partidas, 3-0 na Suíça e 4-1 no México, e jogaria pelo empate no Maracanã. Mas a seleção fez 2-0 e avançou ao quadrangular final. Depois dessa data, Brasil e Suíça se enfrentaram apenas em amistosos. São 10 gols a favor da seleção brasileira contra 8 dos suíços. Depois do empate na Copa de 50, Brasil e Suíça jogaram amistosamente em 56 em Zurique e voltaram a empatar, agora em 1-1. O Brasil venceu a Suíça pela primeira vez em 1980, num amistoso em Cuiabá por 2-0. Depois, em 82, as seleções voltam a empatar, dessa vez em Recife, em 1-1. Em 83, o Brasil vence a Suíça na casa do adversário, na Basileia, por 2-1. Em 89, perde também na Basileia por 1-0 para os donos da casa. Em 2006, a seleção volta a vencer também na Europa por 2-1. Já o último confronto entre as duas seleções terminou com vitória suíça. Treinada por Filipão, a seleção brasileira perdeu o último confronto para a Suíça em agosto de 2013. Os suíços venceram por 1-0, gol contra de Daniel Alves. Foi o primeiro jogo do Brasil após a conquista da Copa das Confederações. Por hoje é só. O TBC na Copa vai ficando por aqui, torcendo pela vitória brasileira na nossa estreia no Mundial Russo. Um excelente final de semana para você e até o próximo boletim.